Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se preparando para a nossa prova. Eu vim aqui fazer esse vídeo para que eu possa ajudar vocês com as questões que poderiam gerar algum tipo de dúvida. Eu não posso fazer o trabalho para vocês, claro, mas eu posso resolver uma parte de algumas questões, comentar as questões que talvez possa gerar alguma dúvida. Então eu vou passar aqui com vocês por algumas questões e dar algumas dicas aqui do que eu faria para poder resolver essas questões com mais clareza, sem possibilidade de errar bobeira, né? Então, por exemplo, nessa primeira questão aqui, a gente precisa resolver a equação de segundo grau em reais, ou seja, se ela não tiver uma resposta real, se der raiz de um número negativo, né, se delta dá negativo, a gente não consegue resolver. Então a gente coloca que não tem solução real, tá? Nessa primeira questão aqui, a gente tem um probleminha, que é o seguinte, é uma equação de segundo grau, e o A é 6, né? O B é igual a 1 e o C é igual a menos 1. Então o que acontece? Eu pessoalmente não gosto tanto de trabalhar com A igual a 6, pode trabalhar, se vocês quiserem. Mas o que eu faria nessa situação? Eu colocaria, né, eu dividiria a equação por 6. Né, eu dividiria todo mundo por 6. E isso faria com que a equação ficasse assim, x ao quadrado, deixa eu arrumar aqui, x ao quadrado mais x sobre 6 menos 1 sobre 6 igual a zero. Tá? A partir daqui você pode resolver por soma e produto, você pode resolver por Bhaskara, você pode resolver por completar quadrados. Acho que soma e produto aqui é o mais simples, né? A gente poderia fazer a fórmula, né, da soma, que é menos b sobre a, então é menos 1 sobre 6. E o produto, que é c sobre a, é menos 1 sobre 6 também. Então, menos b sobre a, menos o valor de b, que é 1 sexto, menos 1 sexto, dividido por 1, 1 sexto, produto menos 1 sexto também. Dois números que multiplicados dão menos 1 sexto, a gente pode testar aqui 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3, lembrando que fração, quando uma multiplica a outra, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Só que uma delas tem que ser negativa, porque o produto está dando negativo. Então, você vai testar aqui para menos meio, você vai testar também para menos 1 terço, né? Para ver qual delas que a soma dá menos 1 sexto, ou seja, se a soma está dando negativa, a maior aqui tem que ser a negativa. Nessa segunda questão, letra B, qual que é o problema aqui? Primeiro a gente tem que desenvolver, fazer aqui a fatoração, tá? E depois eu não posso deixar do lado direito esse menos x mais 4, tá? Eu tenho que trazer eles para a esquerda trocando o sinal, né? Vai ficar mais x menos 4, para poder ficar igual a zero. Então eu não posso chegar e aplicar Bhaskara se a equação não for igual a zero, tá certo? Então, nessa letra B aqui do número 1, o ideal é que a gente passe tudo para um lado, né? Ou esquerdo ou direita. Aqui o esquerdo fica melhor, porque a gente vai ter x ao quadrado positivo, né? O a igual a 1, se eu passar tudo para a esquerda, tá certo? Então, essa é a dica. A letra C, o que a gente tem? A letra C, a gente tem uma equação que já está praticamente pronta para resolver, né? Basta fazer o quê? Tirar a raiz dos dois lados. Lembrando que quando eu tiro a raiz do lado de cá, a gente vai ficar com mais ou menos, né? Então a gente pode pôr o mais ou menos do outro lado, então vai ficar x menos 3 igual mais ou menos o 9. Tá? Muito mais fácil do que fazer Bhaskara ou outros métodos para resolver. Na equação da letra D, mesma situação da anterior, lembrando que eu posso tirar a raiz de zero, né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá zero? É o próprio zero. Né? Então, quando eu tiro a raiz de zero, ela vai dar zero. Então, isso aqui são as dicas para a nossa número 1. Passando aqui para a segunda página, a gente tem aqui determine m na equação. X ao quadrado menos m menos 1x mais 5 igual a zero. De modo que suas raízes sejam reais e iguais. Tá certo? Então, o que acontece? Para as raízes serem iguais, a gente precisa pensar ou no delta igual a zero, ou
que eu vou fazer um quadrado perfeito, x mais alguma coisa ao quadrado, igual a zero. Que aí eu vou tirar a raiz, que é o mesmo caso que vai dar aqui na letra D do número 1. Como a gente tem alguma coisa ao quadrado igual a zero, né, mais ou menos zero é a mesma coisa, então vai acabar dando uma raiz só. Aqui a gente vai ter a mesma questão. Então, para resolver essa questão, ou vocês vão fazer o delta, né, na fórmula de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, de modo que o delta dê zero. Então, você vai resolver para que o m seja... Qual o valor de m para que isso aqui dá zero nessa equação. Número 3. A soma das raízes da equação mx ao quadrado menos 5m menos 3 vezes x mais 6 igual a zero vale 4. Assim, qual o valor de m? Então, essa questão, ela tem aqui a palavrinha soma, dando ideia para a gente do que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer a fórmula da soma das raízes, que é menos b dividido por a. No caso, o b é igual a menos 5m menos 3. Então, a fórmula da soma vai dar menos esse valor, vai ficar, se ele é negativo, ele fica positivo, né? 5 que multiplica m menos 3, dividido pelo a, que é m. Então, ele falou que a soma dá 4. Então, você vai resolver essa equação para descobrir o valor de m. Bom, no número 4, escreva uma equação de segundo grau cujas raízes sejam 5 e menos 1 sobre 3. Aqui a gente tem duas formas de resolver assim, que eu acho bem interessantes. Uma delas é o seguinte: sempre que você souber as raízes e você quer saber qual equação que dá essas raízes, basta você fazer o seguinte. Você pode colocar aqui. Eu vou deixar a forma geral, que tem um a do lado de fora. Então, x menos uma das raízes, que é 5, que multiplica x menos a outra raiz, que é menos 1/3. Igual a zero. Tá? Então, para qualquer valor de a, você pode escolher qualquer valor de a, que você pode escolher 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor que não seja zero. Que a equação resultado dessa multiplicação vai ter essas raízes aqui. Por que vai ter essas raízes? Repara o seguinte, ó. Uma das raízes é 5, e se você colocar x igual a 5, essa conta aqui vai dar zero. 0 vezes qualquer coisa dá zero. Bom, e se eu escolhesse o x igual a menos 1/3? Se eu colocar x igual a menos 1/3 nessa parte aqui, vai dar zero. Porque zero, aqui fica mais 1/3, né? Então, menos 1/3 mais 1/3 dá zero. 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, essa é uma das formas de fazer essa questão. Outra forma que a gente poderia usar para fazer essa questão é a gente pode fazer o seguinte: usar a fórmula da soma e produto, né? A soma das raízes, ou seja, é só somar aqui o 5 mais o menos 1/3. Né? Usando aqui, a gente pode usar a regra da borboleta, né? Coloco 5 sobre 1. Então, eu multiplico 5 vezes 3, 15. 1 vezes menos 1 dá menos 1, dividido por 3. Então, a soma é 14/3. O produto das raízes é igual a 5 vezes menos 1/3, que dá menos 5 sobre 3. Certo? Então, a gente pode lembrar o seguinte: eu tenho uma equação, né? Eu posso fazer ela com x ao quadrado, né? 1x ao quadrado, eu posso escolher qualquer valor para o a, né? E aí, o produto é menos b sobre a. A soma é menos b sobre a. Então, menos 14 sobre 3x. Por quê? Porque vai ser menos o valor de b dividido por 1, a soma. Mais c sobre a, ou seja, menos 5 sobre 3. Igual a zero. Essa equação tem essas duas raízes, tá certo? Então, essa é uma segunda forma de resolver essa equação. Bom, na número 5, pessoal, é uma dica bem conceitual, não tem nenhuma conta aqui que esteja errada. Vocês podem fazer as contas aqui para ver como que resolver, mas o problema está na forma como apresentou a solução. Vocês vão
tentar explicar aqui para mim o que aconteceu, né? Por que tem uma das soluções que não pode ir para essa equação número 5. Bom, aqui a gente tem 3 questões de sistema. As 3 questões resolve por sisteminha. Eu vou resolver uma delas para vocês, e aí depois as outras, vocês podem pegar na internet, porque se vocês não estiverem conseguindo, ou até mesmo para conferir as contas depois, porque essas 3 questões são do Enem, beleza? Só para a gente ter uma ideia, então, como que eu resolveria uma delas. Então, olha só, vamos fazer essa número 6 aqui. Em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade. Então, você tem as infrações leves e médias. Leves eu vou chamar de letra L, médias de letra M. A leve dá 3 pontos e a média dá 4 pontos na carteira, porque é respectivamente. Então, falou da leve primeiro, então o primeiro ponto é da leve, da média é o segundo, então o 4 é o da segunda. Um motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Tá certo? Então, se L é a quantidade de multas leves e M é a quantidade de multas médias, somando L com M, tem que dar 5 infrações. Ele só recebeu leves e médias. Em consequência, ele teve 17 pontos na sua carteira de habilitação. Qual é a razão entre o número de infrações leve e média que esse motorista cometeu? Então é o seguinte, o que eu preciso saber? Ele teve 17 pontos, né? Então a pontuação dele tem que ser 17. Mas quantas leves ele teve? Bom, o número de leves que ele teve. Quantos pontos ele teve por multas leves? O número de multas leves vezes 3. Mais, quantos pontos ele perdeu por multas médias? O número de multas médias, que é M, vezes 4. Então, isso tem que dar 17, né? A soma dos pontos das leves mais das médias deu 17. Então, aqui a gente tem 2 equações com 2 incógnitas, é um sisteminha. Como que a gente resolve esse sistema? Vocês podem resolver por substituição, por comparação. O jeito que eu mais gosto de resolver é o seguinte, ó. Então eu tenho aqui L mais M igual a 5, 3L mais 4M igual a 17. Então eu quero cancelar uma das duas, ou as leves ou as médias. Então como é que eu vou cancelar uma das duas? Para cancelar as 3 leves, eu multiplico a primeira equação por menos 3, porque vai ficar menos 3L e cancela com 3L. Se eu quiser cancelar as médias, eu posso multiplicar a primeira equação por menos 4, que é eu cancelar as médias. Então, vocês podem escolher qualquer uma das duas dá certo. Vamos fazer a mais simples aqui, que é por menos 3, tá? Então, a primeira equação eu vou multiplicar por menos 3, vai ficar menos 3L menos 3M igual menos 3 vezes 5, menos 15. A de baixo eu tenho 3L mais 4M igual a 14. Eu não mexi na equação de baixo. Somando as equações, o que eu vou ter? Essa vai cancelar, as 3 leves, né? Menos 3 com mais 3 dá 0. Menos 3M com 4M dá 1M, igual a menos 15 com mais 4, menos 1. Tem algum erro aqui. Ah, tá. O erro é o seguinte. Copiei errado. Aqui não é 14. Vamos corrigir. Aqui é 17, né? Beleza, então menos 15 com 17 dá 2. Então a quantidade de multas médias que ele recebeu foi 2. Como ele teve 5 multas, a quantidade de leves foi 3. Então tá aqui, essa não é a resolução da questão, porque ele pergunta qual a razão a gente sabe que é divisão, entre multas de tipo leve e multas de tipo médio. Então eu quero saber leve dividido por médio, então a razão vai ser 3 por 2. Certinho? Então, as próximas questões também, vão montar o sisteminha, baseando na mesma ideia, tá certo? Aqui no número 7, tem uma dúvida que pode gerar, que ele fala o seguinte, só para esclarecer essa dúvida, ele quer o número de voltas seja o maior possível. Então, você vai achar que tem um circuito que é maior, um circuito que é menor, um vai ter tantos metros, o outro vai ter tantos metros a menos, e aí, se você quer que tenha o maior número possível de voltas, significa que você vai testar fazendo o máximo de voltas no menor circuito possível.
tá certo? E aí você vai testando aí com o menor até chegar num valor que o quanto faltar dá para completar no maior circuito. Beleza? Qualquer dúvida aí vocês me perguntam semana que vem. Para terminar, a gente tem duas questõezinhas de função. Vocês já entenderam que função é bem simples, né? Bem simples de trabalhar. Então, só para a gente fazer um exemplo, ó. Seja a função definida em reais, calcule f de zero. Então, o que eu tenho que fazer aqui? No lugar de x, eu escrevo zero, né? Então, f de zero vai ser 0 ao quadrado mais 2 vezes 0, menos 8. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chega em menos 8, né? 0 mais 0, menos 8. Então, vocês vão aplicar aí para a letra B e para a letra C. A diferença aqui, quais os valores de A para que f de A seja 0. Então, f de A seja 0, a gente vai trocar o x por A, né? Vai ficar A ao quadrado mais 2A menos 8. A gente quer saber qual o valor de A para que isso aqui seja 0. Tá certo? Aí você vai resolver uma equação de segundo grau bem simples, né? Eu resolveria isso com um método de completar quadrados, que eu acho mais simples, que é A mais metade de 2, que é 1 ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado mais 2A mais 1 ao quadrado, 1. A gente percebe que de menos 8 para 1 faltam 9, né? Tá faltando 9. Se falta 9, a gente faz que A mais 1 ao quadrado menos 9, que está faltando, igual a 0. Passa o 9 para o outro lado. Então, vai ficar A mais 1 ao quadrado igual a 9. Então, a gente vai tirar a raiz. Tirando a raiz do lado de cá, vai ficar mais ou menos A menos 1. Certo? Eu vou colocar o mais ou menos do lado de cá, porque não tem problema. Raiz de 9 é 3. Então, a gente vai ter, se o 3 for positivo, 3 menos 1 dá 2. E se o 3 for negativo, então, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Certo? Então, os valores de A são 2. O 2 e o menos 4. Certo? A questão 10, muito parecida com o que a gente fez em aula. Tá certo? Então, só aplicar aí o valor de x. Tem uma deles aí que a solução não é possível. Tá certo? Então, a gente teria que tirar aí um valor de x do domínio. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Essa é uma ajuda que eu consegui dar para vocês, né? Mesmo não marcando esse plantão. Porque esse plantão eu não consegui, o feriado não possibilitou a gente marcar na segunda-feira. Terça-feira eu vou ter que fazer uma cirurgiazinha leve. E aí eu não vou conseguir estar com vocês à tarde. E aí quarta-feira já é a prova, né? Então, essa foi a ajuda que eu consegui. Espero que vocês consigam ter entendido aí essas questões. Mas se vocês me virem lá na escola, na terça-feira, pode me chamar para tirar dúvida que eu estou à disposição, beleza? Um abração para vocês, ótimos estudos e espero que todos vocês consigam ir muito bem nessa prova. Tchau, tchau, gente. Um abraço.